Fala galera, tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós vamos falar sobre uma figura muito importante nesse planejamento do Fluminense, na montagem do elenco e no sucesso que o Fluminense vai tendo até aqui nessa temporada 2023, tá? A gente vai falar sobre o seu Paulo Angione. Mas da onde eu vou tirar essas informações que eu vou trazer para vocês aqui do seu Paulo Angione? Eu vou trazer, galera, de um quadro muito legal chamado Abre Aspas, tá? Que foi publicado no GE e foi feito pelos três jornalistas, Cauê Rademacher, Rafael Zarco e pelo meu amigo Thiago Lima. Foi uma excelente reportagem. Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá e pode ler a matéria completa. Mas tem um vídeo muito interessante, de aproximadamente 13 minutos, que eu vou tocar aqui para vocês, vou deixar rolar e vou reagir, vou pontuar o minimamente possível, né? Porque o importante é a gente ouvir o seu Paulo Angione sobre os principais pontos aí. Ele fala sobre tudo, tá? Montagem de elenco do Fluminense, relacionamento com o Diniz, relacionamento dele com atletas e fala que hoje psicólogo não resolve mais o problema, somente um psicólogo não é mais suficiente para resolver tantos problemas emocionais que os atletas têm. Que hoje ele recomenda que os clubes tenham psiquiatras. Olha o tamanho da pressão que esses caras passam, né? Eu entendo perfeitamente o mundo do futebol cada vez maior e a pressão aumenta também. E é o famoso ônus e o bônus, né? Então fica até o final aí, pessoal. Vai ficar bastante interessante esse vídeo, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu vou ficar bastante feliz, tá? Se você puder acessar a nossa loja também e adquirir um dos nossos produtos, peço com muito carinho que você faça isso. Acesse lá loja.sentimentotricolor.com.br, tá bom? Mas sem mais delongas, pessoal, vamos começar aqui a ouvir o mestre Paulo Angione. Muita experiência no futebol, hein? Eu vou usar um termo que eu não gosto. Idiota é aquele que admite que conhece. Ninguém conhece. O futebol brasileiro não tem treinador. Porque tudo foi aposta. Eu nunca fui patrão para ninguém. Até porque eu não sento em mesa retangular nem mesa quadrada. Eu só sento em mesa redonda. Inicialmente, meu nome é Paulo Angione, estou no futebol já há alguns anos e convidado que fui, estou aqui para dar alguns depoimentos que sejam necessários. Ficou muito legal essa reportagem, muito legal mesmo. Olho bastante e não desisto de ninguém. Eu não desisto do ser humano nunca. Tenho tido derrotas? Tenho, óbvio que tenho. Trabalhei com muita gente que a gente, por mais que a gente tenta ajudar, a gente às vezes não consegue. Isso para mim me ocasiona uma derrota. Quando eu não consigo salvar uma pessoa, eu sofro bastante. As pessoas no futebol, todas elas são muito expostas. Vocês têm aí algumas ocorrências bem claras de profissionais de fora do campo sendo acometido por doença. Vários casos. E no futebol, durante muito tempo, ele foi ele é um esporte hermeticamente fechado, né? As pessoas se protegem de toda forma, inclusive com o problema da doença. A pessoa nunca teve coragem de chegar e dizer, olha, eu estou com a síndrome do pânico. Hoje você já vê isso acontecer com muita naturalidade. Eu acho que os departamentos de futebol de clube precisam de um psiquiatra, não só o psicólogo. O psicólogo não resolve mais. Hoje talvez tenha necessidade de algumas pessoas tomarem medicamento para sobreviver a esse exagero de cobranças que existe hoje. E prestar atenção nisso, pessoal, psiquiatra para tomar medicamento, ou seja, se ele está falando isso, é porque ele deve já conviver, até no dia a dia do Fluminense, talvez, com algumas pessoas que estejam passando por problemas emocionais, psicológicos gigantescos, né? Não há ser humano que aguente isso. Termo de investimento real, o Vasco lucrou com isso? Não tenho dúvida. O lucro é a conquista da competição, é todo esse envolvimento Ele novinho, ó. e é toda uma valorização individual de cada jogador. Nós temos que nos preocupar em acarinhar mais, abraçar mais, orientar mais,
dar mais ferramenta para ele entender que ele precisa de outras ajudas. Entendeu? Você tem aqui uma psicóloga aqui presente o dia inteiro. Ela está sempre disponível. A qualquer momento que o indivíduo precise, ela vai lá dar um auxílio, dar um aconselhamento, dar um caminho, dar uma discussão. Então, isso não sai mais. Isso vai continuar tendo que existir. E é aquilo que eu digo para vocês, chegou o ponto de eu pensar que hoje um departamento de futebol de um clube tem que ter um psiquiatra. Porque já está na hora de ter. Porque você vai precisar, eventualmente, de dar remédio. Porque a pressão externa não tem mais volta, ela vai continuar existindo. Eu vou usar um termo que eu não gosto. Idiota é aquele que admite que conhece. Ninguém conhece. Eu, com toda a experiência que eu tenho, continuo aprendendo. Muito sábio, né? O idiota é aquele que acha que conhece. Graças a Deus que eu continuo aprendendo. Porque aí me dá o direito de ser mais longevo ainda. Porque a grande parte do futebol, ela se dá na periferia, ela não se dá dentro do clube. Vocês estão tendo um exemplo agora aqui. O maior exemplo tem agora aí, estampado. Há quanto tempo está o processo corruptivo aí dessa casas de aposta aí, de apostadores? Desde 2020? A gente está sabendo agora. Eu estou dentro do clube. Nunca passou esse tipo de coisa. Aliás, eu admiti que eu nunca mais ia ver isso no futebol. Porque eu vivi a época da loteria esportiva. A corrupção no futebol brasileiro. Hoje é um dia de mais revelações, porque já está nas bancas e até nas mãos de jogadores acusados o número da revista Placar, que traz em destaque a história de uma verdadeira máfia que estaria agindo para fabricar resultados da loteria esportiva. Eu sei como foi difícil conviver ali. Eu pensei que eu nunca mais ia enxergar tal coisa no futebol. Lamentavelmente, aconteceu. A forma de jogo, o Fernando é único, porque é inspiração pura. E essa inspiração só ele tem. É difícil alguém aprender. Tu pode botar ele não tem nenhum constrangimento de pessoas vir aqui para ver ele dar treino. Nenhum constrangimento. Ele está sempre aberto para ajudar. Às vezes ele mesmo pede, para ver uma pessoa de São Paulo aí, ver um treino que é um treinador, Paulo, franquia aí para ele entrar e tal. Porque não vai aprender, não consegue aprender. É difícil. O Fernando é único. Não tem dois Fernando. É único em tudo, inclusive na forma de tratar, na forma de ser. O Fernando tão único, porque eu já conheço o Fernando há muito tempo. Eu trabalhei em 3 clubes diferentes com ele, como jogador. E a minha esposa gosta muito dele e da família dele. Um dia minha esposa disse, eu preciso do telefone do Fernando, quero ligar para ele. Ela ligou para ele para dizer, você tem 4 filhos, rapaz. Você não pode ficar tão nervoso assim. Paulo Angione, supervisor do Vasco, até quando a gente não sabe. E Getúlio, roupeiro. Tudo bem, Getúlio? Tudo bem. Paulo, o que você quer saber é o seguinte, é o que se fala na cidade. A tua ida para o Flamengo. Não, eu escuto muito falar na situação de possibilidades do Flamengo ter interesse no meu trabalho, mas proposta ainda não tive. O futebol brasileiro não tem treinador, porque tudo foi aposta. E a aposta inibe quem contrata. Inibe. Vamos olhar para frente. O cara que vem, depois de cursos e cursos e cursos, se propõe, ele não é uma aposta, ele é um novo. É diferente, o novo para uma aposta. Há uma diferença grande. Pode ser que discordem de mim, mas há uma diferença. O novo é o jovem novo que está galgando um caminho. A aposta é a dúvida que se tem sobre ele. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. E hoje você não tem treinador, porque muito tempo atrás rotulou-se 7, 8 treinadores como os grandes treinadores do Brasil. 7, 8. E ficou a ciranda dos 7 ou 8, rodando. Foram envelhecendo. E quem chegava era aposta. Aí hoje você vê, nada contra. Eu não tenho medo dos competentes. Eu tenho medo dos incompetentes. Dos competentes eu não tenho medo. Eu tenho medo dos incompetentes. Aí hoje você reclama. Tem uma série de treinadores estrangeiros aqui. Claro, o Brasil não tem treinador. Não permitiram que o novo proliferasse.
Você já vivenciou um momento semelhante a esse aqui no Vasco? Interessante, hein? Não, como dirigente, não. A única vez que eu me lembro de uma série de jogos assim, sem o Vasco ganhar, foi em 1956. O Eurico para mim, foi quase um gênio para a instituição Vasco da Gama. O Vasco era um clube sem voz. E o futebol precisa da discussão, eventualmente do conflito, faz parte disso. Futebol, isso faz parte do futebol. E o Eurico foi um homem que deu a voz ao Vasco, que o Vasco nunca teve. A voz do combate, a voz da manutenção da instituição como grandiosa. Ele foi isso, muito atuante, muito atuante. Então o Eurico, por característica, ele já é uma pessoa personalizada no Vasco, logo que iniciou pela voz que ele deu ao Vasco, que o Vasco não tinha, de busca do respeito, essas coisas todas. E como no dia a dia, eu convivi com o Eurico de 86 a 93, direto. Um grande parceiro, um grande cara, um cara coração gigante, generoso demais, tinha suas particularidades, mas eram todas elas bem aceitas internamente. Defendia o profissional dele de uma forma muito bonita, muito bonita. É uma perda, uma grande perda para o futebol. O que eu falei um dia para o Eurico, eu já falei para o Mário. Eu já falei para ele que ele é hoje, para mim, no meu conceito, se ele quiser ser, a maior liderança do futebol brasileiro. Porque é uma pessoa que ele agrega o conhecimento de futebol e uma lastreza jurídica do esporte, futebol, que eu acho que ninguém tem no Brasil. Então ele é uma pessoa que ele tem o dia a dia, ele tem a grandeza de já ter sido dirigente e hoje presidente, tem a generosidade e tem o conhecimento jurídico de tudo que se trata de futebol. Então ele é uma pessoa certa, além da sua capacidade intelectual, sua inteligência, a sua facilidade da fala, ele pode ser perfeitamente um líder do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso. Eu já falei isso para ele, isso não é segredo. Eu já falei para ele, da mesma forma que falei um dia para o Eurico. Não é à toa que o Mário ele já é o cabeça da LFF, né, que é da Liga Forte Futebol. Ele tá junto com vários outros clubes, mas o Mário é a principal voz, né, o líder desse grupo, né, que está combatendo aí, digamos assim, contra a Libra, né, que são as duas possíveis ligas aí do futebol brasileiro. Você, além de supervisor, é também psicólogo. Na sua opinião, o problema nos jogadores do Vasco está na cabeça? Eventualmente pode existir essa situação, porque o lado emocional fica sobrecarregado e no momento de um resultado adverso, os jogadores passam a não ter um raciocínio como deveriam ter, ou seja, com tranquilidade. A maior mensagem que eu posso deixar é que eu, durante muito tempo, não vou dizer discriminado, mas eu fui visto de uma forma equivocada por alguns treinadores, que eu não vou citar nomes, até porque não cabe, que eu era amigo de jogador. E realmente eu sempre fui amigo de jogador. Se fosse um protetor. Mas eu era um amigo que era um amigo de melhorar a vida deles, não um amigo por ser amigo. Não. A amizade se faz presente até hoje porque eu construí isso, mas não porque eu era amigo. Eu era um consultor, eu era um educador, eu era uma pessoa que eu tinha tempo suficiente para atender a todos. Enquanto muita gente ficava no clube quando tinha treino, eu ficava o dia inteiro dentro do clube. Então eu tinha mais tempo do que eles. De certa forma, algumas pessoas até não entendiam muito isso. Hoje eles são obrigados a ser gestores dos jogadores. Olha como é que o mundo muda, né? Eu deixei de ser amigo, eu continuei sendo amigo deles todos, mas eu era já moderno naquela época, né? Eu já enxergava o futuro, né? Porque naquela época eu cuidava do jogador. Hoje, todos os treinadores têm obrigação de cuidar do jogador. Eu nunca fui patrão para ninguém. Até porque eu não sento em mesa retangular nem mesa quadrada. Eu só sento em mesa redonda. Eu não sou chefe nem na minha casa. Quem manda na minha casa é minha esposa.
não sou eu. Então não é aqui que eu vou mandar, não sou chefe de ninguém. Eu sou mais um companheiro que estou num outro espaço, mas que aconselho, que olha um pouquinho o futuro. Olha um pouquinho não, eu sempre olhei muito o futuro. Eu nunca olhei o ontem, nem o hoje, eu só olho para frente. E assim a minha vida é traçada. Eu olho para frente sempre. Estou pensando o que vai acontecer daqui a um ano. Hoje eu estou pensando o que vai acontecer no ano que vem. Aonde eu tenho que bater na porta para renovar contrato, para ver aqueles que estão próximos de terminar, aqueles que eu posso alongar um pouco mais. Eu sou isso, eu sou o homem do amanhã. Muito legal essa entrevista com o seu Paulo Angione. Ele é um homem muito sábio, né? Toda vez que eu olho pro... E eu chamo de seu Paulo mesmo, que ele é um senhor de idade, tem idade para ser meu pai. Enfim... avô, não, né? Também nem tanto, né, André? Você já tá ficando velhinho, mas poderia ser meu pai. Né? E eu tenho um respeito muito grande por ele, é um cara muito educado, muito gentil e que conhece muito de futebol. Que foi muito, não sei se a palavra é discriminado, mas foi muito achincalhado aqui no Fluminense, no primeiro, no segundo ano da gestão do Mário. E todos esses ótimos resultados que a gente tem colhido nos últimos anos é muito um resultado do trabalho dele também. Ele é o gerente de futebol, né? Ele é que contrata, como ele falou, ele é que renova, ele é que conversa, ele é que lida com os jogadores no dia a dia, ele é aquele elo entre os jogadores e o presidente, a diretoria de uma forma geral. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por ele e fiquei muito feliz com essa reportagem do GE. E aí resolvi trazer aqui e compartilhar com vocês em formato de vídeo. Mas, se você quiser ler destrinchado toda essa reportagem, tá lá no GE. É só acessar aqui o primeiro link da descrição. Queria agradecer também ao GE aí pela autorização, pela utilização das imagens. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo um pouquinho diferente, mas eu acho que vai agregar muito aí um pouquinho no nosso conhecimento de futebol. É aquilo que o São Paulo Angione falou, né? Quem acha que sabe tudo, tá no início do fim. Né? A gente tá aqui sempre para aprender e eu gosto sempre muito de, como professor que sou, conscientizar e sempre tentar passar algo diferente aí pro meu público, pra galera que assiste aqui o meu canal, tá legal? Então, muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa agora e compartilha esse vídeo aí pra geral, vai. Bora compartilhar conhecimento, beleza, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.